Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 144. Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. Notícia mais importante da semana que eu trouxe para vocês foi a posse do novo presidente do Irã, o Ebrahim Raisi, ontem, quinta-feira, lá em Teherã, no meio de fortes tensões, fortes novas tensões, especialmente com Israel. Nessa semana tivemos 2 ataques a navios, um navio de uma empresa israelense, onde 2 tripulantes foram mortos, um ataque de drone. Israel acusou claramente o governo de Teherã, Estados Unidos e Reino Unido se juntaram a essa acusação nessa segunda-feira e há uma expectativa sobre o que exatamente Israel vai fazer em termos de retaliação a esse ataque. E, mais uma vez, 2 tripulantes do navio morreram. E na quarta-feira, agora, um navio chegou a ser sequestrado, um navio de uma empresa de Dubai, bandeira panamenha. Ele chegou a ficar de posse, digamos assim, de sequestradores. Não eram piratas, porque não levaram nada do navio. E eles acabaram inicialmente queriam levar o navio para o Irã, mas deixaram o navio. A gente não tem detalhes ainda, as investigações estão abertas, estão em andamento, devemos ter notícias nos próximos dias. Mas o que interessa é que o novo presidente do Irã, um conservador, muito alinhado com o Ayatollah Khamenei, inclusive algumas fontes acham que Raisi tem 60 anos, o Khamenei já tem 82. Há uma expectativa do Raisi vir no futuro a substituir o Ayatollah Khamenei como líder supremo do Irã. Já temos discutido aqui várias vezes, o Irã não é um país qualquer, e tem essa questão do acordo, digamos assim, nuclear, aquele acordo de 2015, na época do presidente Obama, que foi assinado pelo Irã, Estados Unidos, outros membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha e a União Europeia, assinaram um acordo em 2015 para garantir que o programa nuclear do Irã não chegasse ao ponto de que eles desenvolvessem a arma nuclear. Há um grande medo de que o Irã possa desenvolver a arma nuclear e desencadear aí uma corrida armamentista na região, principalmente Arábia Saudita e outros países árabes ali do entorno do Irã. Sabemos que Israel já possui arma nuclear, mas os outros países árabes ali que também têm questões contra o Irã, lembrando que o Irã é muçulmano xiita e os países árabes da Península Arábica são muçulmanos sunitas. Então essa questão aí da arma nuclear é uma questão bastante importante. As tensões junto com Israel Irã em relação a Israel já são antigas. E com esses ataques a esses 2 navios essa semana, especialmente o primeiro com a morte de 2 tripulantes, o primeiro de uma empresa israelense, aumentou o nível da tensão e há uma grande expectativa para saber para onde vai o Raisi com relação ao acordo nuclear. O que estava sendo discutido é se os Estados Unidos, lembrando, né, o acordo nuclear foi assinado em 2015, em 2018 o presidente Trump saiu desse acordo, impôs severas sanções econômicas contra o Irã e o que está em negociação já desde o início do ano lá em Viena é se os Estados Unidos de Biden, os Estados Unidos com o novo presidente Biden, voltariam ou não para o acordo. Mas não é tão simples assim. O Biden não quer mostrar fraqueza até para dentro dos Estados Unidos, ou seja, aceitando voltar para o acordo sem nenhuma modificação do acordo, que era o que o Trump queria. Trump queria uma modificação no acordo para que o acordo incluísse também os mísseis de longo alcance do Irã. Era uma grande preocupação, é uma grande preocupação de Israel, essa questão dos mísseis de longo alcance, dos países árabes ali da região, e os Estados Unidos queriam que fosse feito um novo acordo incluindo essa questão, coisa que o Irã não deseja. Na posse ontem do novo presidente iraniano, chamou a atenção a presença do ministro de Relações Exteriores da Índia. Na minha avaliação, a autoridade mais importante externa presente. E o 02 da diplomacia da União Europeia. As 2 autoridades ali presentes, lembrando que a Índia tem um forte investimento num porto, o porto de Chabahar, é um porto que fica ao sul do Irã, e esse investimento da Índia ali é justamente para ele poder contornar Paquistão
e poder chegar ao Afeganistão, chegar à Ásia Central. Então a Índia tem muito interesse nesse investimento no porto de Chabahar. Então esse link da Índia com o Irã é bastante interessante de acompanhar. Segunda parte do nosso Conexão Geo de hoje, disputas hegemônicas. Vamos um pouco para a geopolítica das Olimpíadas, algumas questões. Primeiro, esse debate aí sobre a participação dos atletas russos, lembrando que a Rússia foi proibida de participar das Olimpíadas por causa dos casos de doping, mas o Comitê Olímpico Russo participa e, por causa disso, vários atletas russos estão participando. Então, é uma questão bastante interessante. A gente vê como é que a geopolítica internacional acontece, ou seja, no final das contas, o poder da Rússia ainda é tão grande que não expulsaram efetivamente a Rússia dos Jogos. Isso é o correto. Também uma outra questão polêmica em relação às Olimpíadas, interessante, os Estados Unidos, os jornais americanos, eles têm classificado os países na Olimpíada pelo total de medalhas. Os Estados Unidos estão à frente da China no total de medalhas, mas a China está à frente dos Estados Unidos nas medalhas de ouro, né? Então é interessante que tradicionalmente o ranking na Olimpíada é feito pelo número de medalhas de ouro, mas os Estados Unidos, por terem um número de medalhas totais maior, várias redes de imprensa dos Estados Unidos têm colocado então os Estados Unidos em primeiro. E a outra questão também, que essa semana foi muito falada, a questão do asilo político para atleta da Bielorrússia, lembrando que a Bielorrússia está numa situação tensa desde a reeleição do seu presidente em agosto do ano passado. O Lukashenko é bastante, digamos, criticado. Eu falei várias vezes aqui no podcast, muitas manifestações após as eleições, completaram agora um ano, né, ocorreram em agosto do ano passado. Ele é um forte aliado do Putin, do presidente da Rússia. A Rússia precisa da Bielorrússia permanecer aliada à Rússia, como ali um estado tampão, né, entre a OTAN, entre a Europa, com os países que fazem parte da OTAN, em relação à Rússia. Então a Bielorrússia é um país importante para a Rússia. E essa atleta ela se sentiu ameaçada depois que fez críticas a alguns técnicos dela, essa atleta da Bielorrússia, e ela acabou pedindo asilo. A Polônia aceitou seu pedido de asilo político, o marido fugiu da Bielorrússia, foi pela Ucrânia, ou seja, tensões políticas em relação à Bielorrússia, o que nos faz lembrar da situação por que passa o país. Eu comentei aqui, vocês devem lembrar, em alguns podcasts para trás, aquele caso do jornalista da Bielorrússia, aquele avião que estava indo da Grécia para a Lituânia. Ele foi forçado a pousar no aeroporto de Minsk, capital da Bielorrússia, com uma alegada ameaça de bomba a bordo, mas assim que o avião pousou, a Polícia Federal da Bielorrússia entrou a bordo do avião para prender esse jornalista bielorrusso que tinha um blog com várias acusações contra o governo, etc. Ou seja, a Bielorrússia voltou às manchetes essa semana em função das Olimpíadas. Falando rapidinho de China, o governo chinês lançou uma nota bastante curiosa quarta-feira, dizendo que o porta-aviões inglês, lembro que eu já comentei também aqui, que tem o Grupo Tarefa nucleado no novo porta-aviões inglês, o Queen Elizabeth, está lá no Pacífico Ocidental, já passou pelo Mar do Sul da China, mas o comunicado chinês diz que em momento algum o Grupo Tarefa entrou dentro do mar territorial das ilhas chinesas no Mar do Sul da China, aquela polêmica da China construir ilhas artificiais, aterrar ali atóis para construir bases em ilhas artificiais. Mas o Queen Elizabeth, segundo as autoridades chinesas, não entrou no mar territorial chinês. E também não está cruzando o canal ali, o estreito entre Taiwan e China, que também é um outro ponto bastante sensível. Outra notícia também ali da região, a Alemanha confirmou na segunda-feira agora, deixou a Alemanha, uma fragata alemã que vai fazer uma operação que vai durar 6 meses, uma grande viagem dessa fragata, e, segundo o comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, vai passar pelo Mar do Sul da China, vai realizar exercícios com a Marinha do Japão, depois de quase 20 anos que a Alemanha não manda um navio ali para a região, e no comunicado da Ministra de Relações Exteriores da Alemanha, ela diz, aproveita para falar que a Alemanha segue a ordem internacional, etc. Ou seja, uma certa crítica à China em relação ao Mar do Sul da China.
Então a Alemanha vai se aventurar ali de potência. A gente sabe que a Alemanha é uma potência econômica, mas não é uma potência militar. Mas, de qualquer maneira, tem essa novidade aí da semana com a saída desse navio lá da Alemanha em direção ao Oceano Índico e depois ao Oceano Pacífico. Vamos seguir acompanhando. A terceira parte do nosso Conexão, como sempre tenho feito, um rápido balanço da pandemia, casos crescendo bastante em Israel, Japão, Estados Unidos. No caso de Israel, já autorizada o reforço com uma terceira dose da vacina, principalmente para os mais idosos. Curva de mortos ainda relativamente estável, não apenas em Israel, mas também em alguns países europeus. Os Estados Unidos, realmente o número de casos cresceu bastante. A média de casos, de novos casos, nos últimos 7 dias nos Estados Unidos chegou a 100 mil pessoas contraídas com o Covid. O número de mortes ainda não explodiu nos Estados Unidos, ainda está relativamente controlado, mas há uma grande preocupação porque há um número ainda razoável de americanos que não se vacinaram. Então essa questão da vacinação nos Estados Unidos é uma questão complicada. E no último final de semana, foi o terceiro final de semana seguido que os franceses foram às ruas reclamar das medidas impostas pelo presidente Macron, obrigando as pessoas a terem um passe para ir a restaurante, um passe mostrando que foram vacinadas para ir em determinados ambientes, e os franceses foram às ruas de várias cidades da França novamente no último final de semana. Vamos ver se nesse final de semana os protestos continuam ou não. Mas ontem o Superior Tribunal Federal da França deu razão ao presidente francês, dizendo que ele tem sim direito de obrigar os franceses que trabalham nos setores de saúde a serem vacinados e também ter esse critério de cobrar esse passe de vacinação na entrada de determinados ambientes. Com essa vitória no Superior Tribunal Federal francês, vamos ver como que os franceses reagem amanhã, sábado e no domingo. Também estamos acompanhando o aumento do número de casos na China. Vocês lembram que a China estava assim, um caso exemplar de contenção do número de casos de uma maneira geral, do número de mortos, da pandemia, e ontem os chineses anunciaram 124 novos casos. É um número muito pequeno, ainda mais para um país enorme como a China, uma população do planeta, mas, de qualquer maneira, os jornais chineses e os jornalistas que cobrem a China estão seguindo essa questão bastante interessante. Em relação aos Estados Unidos, um outro dado também saiu essa semana, uma nota do Departamento de Estado informando para quem os Estados Unidos já distribuiu vacina. Né? Naquela geopolítica da vacina, 110 milhões de doses já foram distribuídas pelos Estados Unidos. Me chamou a atenção na relação o número de alguns países. No caso, a Indonésia, 8 milhões de doses para a Indonésia, Filipinas, 6 milhões de doses e Vietnã, 5 milhões de doses. Eu achei interessante isso, porque são países, obviamente, que os Estados Unidos precisam conquistar, digamos assim, atrair para a sua influência, manter sob influência dos Estados Unidos contra a China. Então, geopolítica da vacina pura nessa medida dos Estados Unidos em relação à distribuição das vacinas. No quarta parte do nosso Conexão, estamos de olho. Mianmar, essa semana, segue lá o golpe. Né? O general que tomou o poder em Mianmar disse que deve convocar eleições em agosto de 2023. Né? Nem ano que vem, somente em agosto de 2023. Mianmar segue nessa postura, graças ao apoio principalmente de China e Rússia, que não deixam passar nenhuma medida contrária a esse governo militar em Mianmar, lá no Conselho de Segurança da ONU. No Afeganistão, as notícias seguem o Talibã avançando sobre as principais cidades do Afeganistão. Ocorreu um atentado essa semana que matou o porta-voz da presidência da República lá no Afeganistão. Isso aconteceu em Cabul. Também aconteceram ataques a cidades importantes, de províncias importantes. E também essa semana o embaixador do Afeganistão em Pequim se encontrou com o ministro de Relações Exteriores chinês. Vocês lembram que na semana passada eu comentei que uma delegação do Talibã foi recebida pelo ministro de Relações Exteriores da China, um movimento bastante interessante, tipo quase que como a China já reconhecendo a vitória do Talibã. Mas essa semana o embaixador do Afeganistão foi lá em audiência com o ministro de Relações Exteriores chinês, tentando mostrar do perigo que é a China aceitar os talibãs
tomarem o Afeganistão. É uma crise que é importante seguir acompanhando. Outro país que estamos de olho, o Líbano em crise, completou essa semana 1 ano daquela explosão impressionante lá no porto de Beirute. Vocês lembram disso, até porque o Brasil, na época, tinha uma fragata nossa, a fragata Independência estava lá, o comando da Força Naval da Unifil era brasileiro, e naquela época chocou o mundo todo, 200 pessoas feridas, 200 pessoas mortas, milhares de feridos, mais de 300 mil pessoas tiveram que sair das suas casas em função da destruição da explosão, e ninguém foi punido. Né? E além da questão do escândalo dessa explosão, da incompetência da administração, da guarda desse nitrato de amônia que explodiu lá no porto de Beirute, a situação do Líbano só degradou. Né? Então continua degradando, lembrando que o Líbano passa por uma questão econômica muito séria, desde 2019, na verdade. O Banco Mundial considera a crise no Líbano uma das 3 piores crises de toda a história do país, então o momento é bastante sensível, estamos acompanhando. E prestando esse quadro, estamos de olho, estamos acompanhando a viagem do embaixador Jake Sullivan, ele é o assessor de segurança nacional do governo Biden, ele esteve ontem com o presidente da República, o presidente Bolsonaro, também foi recebido lá no Itamaraty, Ministério da Defesa. Há uma grande expectativa em relação a essa visita. O Jake Sullivan é um homem de confiança do presidente Biden e ele está voando hoje do Brasil para a Argentina. Então, visitar Brasil e Argentina é um sinal claro para mim que os Estados Unidos reconhecem a importância desses 2 países. Achei bastante interessante isso. E também me chamou a atenção na comitiva do Sullivan a presença de assessores de alto nível ligados à parte de ameaças cibernéticas. Né? Sabemos aí dos ataques cibernéticos ocorridos recentemente nos Estados Unidos, em vários países. O Biden, inclusive, chegou a ameaçar o Putin, dizendo que não aceitaria ataques a infraestruturas críticas. Aquilo que eu já vim comentando, a guerra cibernética já está ocorrendo, principalmente envolvendo os principais países, Estados Unidos, Rússia, China, mas a vinda desses assessores ligados a essa área cibernética, nessa visita do Jake Sullivan ao Brasil, me chamou bastante atenção, mas vamos ver se a gente consegue descobrir mais alguma coisa em relação a essa visita. Fechando o nosso Conexão GEO 144, boas notícias, saiu o resultado da balança comercial em julho, mais um excelente superávit positivo em 7,4 bilhões de dólares. A balança comercial brasileira esse ano acumula 44 bilhões de dólares de saldo nesses 7 primeiros meses do ano. O governo tem uma estimativa, tem uma perspectiva de nós conseguirmos bater o recorde em termos de balança comercial no ano de 2021, chegando a 105 bilhões de dólares. Seria uma marca excelente ter um saldo desse, vamos aguardar, sem sombra de dúvidas, é uma boa notícia, a melhor notícia aí da semana que posso passar para vocês. Com isso, fecho o nosso Conexão GEO número 144, lembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis lá no YouTube e também no Spotify. Um ótimo final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.